Bom, pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análise sobre o livro de Reis. Agora nós chegamos no ciclo do rei Acabe e automaticamente no ciclo de Elias, né? Aqui já começa assim, esse vídeo vai ter muita coisa interessante, tá, pessoal? E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes deles. Eu acho engraçado aqui a narrativa do cronista, né? Porque todos eles fazem as mesmas coisas, mas sempre o último faz pior do que os outros. Vocês já notaram isso? Sendo que as mesmas coisas. E sucedeu que, como se fora pouco andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher Jezabel. Agora nós vamos entrar no ciclo de Jezabel, a maligna, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios. E foi e serviu a Baal, e o adorou. Então eles estão dizendo aqui que o rei Acabe adorou Baal, aquele deus que era uma divindade dos Sidônios e que era rival do Deus de Israel. E levantou um altar a Baal na casa de Baal que edificara em Samaria, onde ele comprou aquele monte lá que ele chamou de Samaria. Também Acabe fez um ídolo. Aqui eu pesquisei qual é o termozinho hebraico, aqui é o Masherá, que pode ser uma referência àquela deusa que era esposa de Baal. De modo que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Ou seja, esse Deus aqui devia estar estressadíssimo lá no céu, né? Que cada um que sucedia o outro era pior. Então devia ser uma coisa bem confusa. Tá? E aí, pessoal, nós entramos no ciclo de Elias. E eu começo fazendo uma pergunta primeiro, né? O livro de Reis e Crônicas, eles são paralelos. Tanto que eu vou mostrar aqui depois no esboço Crônicas, né? Que tem uma outra história que não tem aqui em Reis, do mesmo rei Acabe. Mas por que o livro de Crônicas omite a história de Elias? Vocês já observaram isso? O livro de Reis ele vai contando a história dos reis de Israel. Aí parece que tem uma interrupção. E aí tem todo um ciclo de Elias e depois volta aos reis de Israel. Sendo que o livro de Crônicas não dá importância para Elias. Ele não conta a história do profeta Elias. Então, se era um profeta tão importante, né, com tanta magnitude, né, sendo até o Novo Testamento fala que Elias e Moisés se encontraram com Jesus, etc. e tal, por que a história dele não tem no livro de Crônicas nenhuma linha sequer? Se ele foi um profeta tão, vamos chamar assim, miraculoso, né, que fazia milagre, pedia fogo do céu, etc. Fez parar de chover. Por que ele não tem no livro de Crônicas? Será que é porque a história dele é uma fantasia? Vamos dar uma olhadinha então agora na história de Elias aqui, ó. Elias orou para que não chovesse, né? Então Deus mandou uma grande seca em Israel. Aí diz assim, ó. Elias teve que fugir, ele ficou junto de um ribeiro. E aí Deus falou para ele assim, ó. E há de ser que beberás do ribeiro. Então ele ia ter água para beber no ribeiro que ele tivesse. E eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Então olha aqui o que a Bíblia diz. Ele ia ficar junto do ribeiro, ia ter água para beber, e os corvos iriam sustentar o profeta Elias. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam o que? Ó, pão e carne, aqui ó, carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia a água do ribeiro. Pera aí, pessoal, corvos são essas aves assim, ó. Aonde que essas aves arrumavam carne para levar para o profeta Elias? Esses corvos eles roubavam de outros povos, de outro rei, de algum outro lugar? Porque é meio estranho. E o pão? Aonde que esses corvos arrumavam pão para alimentar o profeta Elias? Não é meio fantasioso isso, pessoal? Uma ave pegar uma carne, um pão, ir lá e levar para o profeta Elias? Inclusive eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Que tem pessoas que falam que aqui a palavra é árabe. Não, não é árabe. É corvos mesmo, em hebraico. Tá bom? E aí, pessoal, fica uma questão filosófica e moral importante aqui, né? Se Deus mandava os corvos alimentar o profeta Elias com pão e até com carne, por que não acontece o mesmo aqui, ó? Aqui nessa imagem, que é uma imagem bem conhecida da África, tem uma ave aqui, eu acho que é um urubu, que está aguardando esse garotinho aqui morrer de fome para comer a carniça dele. Ué, então se uma ave pode chegar lá, num lugar que está com seca, que está com fome, para alimentar um profeta, ela não poderia fazer o mesmo aqui? Ou será que essa criança é menos digna? Então fica aí para reflexão de vocês, pessoal. Eu acho meio fantasioso isso. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro secou, onde Elias estava lá bebendo água, porque não tinha havido chuva na terra. Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Inclusive esse Sidom aqui é o mesmo dos Sidônios, ali onde era o deus Baal. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então se tinha uma mulher viúva que tinha a possibilidade de sustentar o profeta Elias, ainda que por um milagre, né, que
o azeite dela nunca acaba, nem a farinha, etc e tal, segundo o livro. Por que aqui Deus não mandou ele direto para a casa da mulher e ficou nesse período aqui sendo alimentado por aves? Então, analise aí, tirem suas conclusões. Aí chegando lá, o garoto, filho da mulher, morre, né? Aí tem essa passagem aqui, ó. E clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. Eu acho engraçado o tom aqui do autor, né? De quem está escrevendo a história aqui de Reis, que o garoto morre, a primeira coisa que ele faz é culpar a Deus. Mas não foi Deus que foi lá e matou o garoto, né? Segundo o texto. Então eu achei meio curioso isso. Mas enfim. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: Ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. Aqui o estendeu-se, eu até fui olhar o verbo ali em hebraico, é um verbo meio confuso, mas dá a entender que ele se deitou sobre o garoto 3 vezes. O garoto estava morto na cama, o profeta se deita sobre ele 3 vezes e faz uma ressurreição, e o garoto volta à vida. Ou seja, uma ressurreição antes de Jesus. Agora, isso de deitar 3 vezes, uma coisa meio mística, né, pessoal? Porque uma ressurreição, que nem, vamos pegar, por exemplo, o Novo Testamento. Jesus só falava, que nem aquela menininha que ele ressuscita: levanta-te e anda. A menina levantava e andava. Agora, no ciclo de Elias, a gente começa a ver uma coisa meio mística, sabe? Como se fossem ritos, muito ritualismo nesse livro. Tanto que aqui realmente o menino tinha realmente morrido e depois ele voltou à vida. Ó. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Continuando aqui. Tem um personagem aqui, que é Obadias, que ele salva os profetas de Israel. Diz assim o texto: Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas. Vamos ver o primeiro ponto aqui, que interessante. Que profetas são esses que Obadias tomou? Porque nós, acompanhando aqui a leitura do livro de Reis, a gente viu que Jeroboão colocou 2 bezerros de ouro, iniciou todo um culto pagão, e que nem nós vimos no próprio livro de Reis, ele não tinha mais sacerdotes levitas, ele colocou sacerdotes para cultuar aqueles bezerros de ouro. Correto. Quando chega Onri, que toma o poder, mata lá a casa de Jeroboão, ele continua com o culto pagão. E esse rei que nós estamos falando aqui, Acabe, ele continuou com o culto pagão. Então que profetas eram esses aqui que tinham 100 profetas, sendo que segundo o próprio livro de Reis já não tinha mais levitas e nem profetas ali? Então fica meio estranho, né? Você está ali no Reino do Norte, onde você já tem instalado todo um culto pagão, inclusive Acabe começou a cultuar Baal. Então é meio curioso que ainda tivesse 100 profetas. Mas enfim, e esses profetas eram perseguidos por Jezabel. E aí o que acontece? Esse Obadias, ele pega 100 profetas e de 50 em 50 ele esconde eles numa cova e os sustentou com pão e água. Peraí. Primeiro fica meio estranha essa narrativa, né, de colocar 50 e 50 pessoas numa cova. É difícil imaginar essa cena, né, eles tudo apertadinho ali numa cova, ou que seja uma caverna, sei lá, meio esquisito isso, demais. E esse Obadias, ele tinha pão e água para sustentar 100 profetas, todo dia. Enquanto que Elias não tinha. Ele tinha que ser sustentado aqui, ó, por corvos. Aí Elias, em dado momento, o próprio ribeirão que ele tinha secou, que forçou ele a ir para a casa da viúva. Porque por causa da seca, não chovia na terra, ele acabou indo para a casa da viúva. Então, onde é que esse Obadias tirava água para alimentar esses 50 profetas, 100 profetas, durante o mesmo tempo que o profeta Elias estava lá sendo sustentado pela viúva, porque estava com seca? Então a seca atingiu o profeta Elias, que estava junto do ribeiro, mas não atingiu o Obadias. Da onde que ele tirava água? Será que tinha algum poço artesiano, alguma outra fonte? Então analise aí e tirem suas conclusões, pessoal. Esse versículo aqui eu só coloquei, inclusive nesse vídeo aqui, aquilo que eu já tenho mostrado em outros vídeos, como expressões, como por exemplo, o que tem eu contigo, ou a questão da tatuagem, que também tem a ver aqui com o livro de Reis. Isso aí eu não vou mostrar para não ficar caindo em redundância, tá, pessoal? Mas eu já tenho vídeo sobre outros temas aqui, que também envolvem algumas expressões aqui do livro de Reis, tá? Esse daqui eu só marquei para mostrar esse versículo aqui para vocês, ó. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles, dos profetas de Baal, e dizia: clamar em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, ó, Deus estaria viajando. Talvez esteja dormindo e despertará. Então o que a gente vê nesse texto é que Elias está zombando do Deus Baal. Isso aqui, a primeira pessoa que observou isso foi aquele Shaul ben Sion,
que ele é um hebraísta muito bom, né? Que ele falou que a Bíblia tem zombaria, tem sátira, tem humor. E eu acho engraçado como hoje os evangélicos têm uma interpretação diferente da Bíblia, né? Eles costumam usar aquele chavão assim que fala assim: ah, com Deus não se brinca, amadinho, Deus não se deixa escarnecer. Aqui é o próprio profeta escarnecendo, zombando, brincando. Isso é frequente na Bíblia, ainda mais em certos livros. Então acho que eles deveriam conhecer um pouco mais a Bíblia deles, tá bom? Olha, aqui tem o episódio do fogo do céu, né? Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O que tem de interessante aqui, pessoal? É que nem eu fiz um short recentemente. Elias, para provar que o Deus dele era o verdadeiro, ele fez esse desafio com o Deus Baal, os profetas de Baal. Vamos fazer 2 altares, aquele que manda fogo do céu é Deus. Então eu pergunto, se esse milagre tão maravilhoso aqui, que fez o povo todo cair sobre os seus rostos, né, e reconhecer o verdadeiro Deus de Israel, por que não acontece o mesmo hoje em dia? Aqueles evangélicos, por exemplo, que adoram denunciar canais dos outros, ou ficar postando comentários agressivos, chamando os outros de herege, por que eles não fazem isso então? Pega a galerinha ateia e faz um desafio, ó. Vamos fazer 2 altares. Um altar para o Deus que nós acreditamos e o outro só por fazer, porque ateu não tem Deus. Se Deus mandar fogo do céu, vocês se convertem do ateísmo. Era muito simples, que nem está aqui na Bíblia. Era só fazer um desafio, Deus mandaria fogo do céu, pronto, ia convencer todo mundo. Fica aí a dica, tá, de desafio então pro pessoal. E aqui eu vou terminar nesse versículo, porque depois vai ter mais um pedaço de Reis e depois tem Crônicas. Mas Crônicas é outra narrativa do rei Acabe, tá? Não tem Elias, pelo menos a história de Elias, em Crônicas, tá bom? E por fim, quando Elias volta a fazer chover, pessoal, nós vamos entrar de novo aqui no misticismo, né, no ritualismo do livro, que fala assim, ó: e disse ao seu servo, Elias: sobe agora e olha para o lado do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: volta lá 7 vezes. 7. Por que 7 vezes? O que ia causar a chuva era o poder de Deus, assim como ele causou o fogo do céu? Ou era um ritual de ter que voltar no mesmo lugar 7 vezes? Isso aqui eu acho meio místico, vocês não acham? E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe: aparelha o teu carro e desce para que a chuva não te impeça, porque ia voltar a chover, uma chuva forte. Agora, toda essa história aqui de Elias, ela é cheia de ritos. Ó, são ritos místicos, parece mais feitiçaria, sabe, bruxaria, aquelas coisas assim, voodoo, sabe, que você faz isso, ó, pula 7 ondinhas no mar para Iemanjá, ou joga pipoca na casa, sabe, uma coisa bem estranha para um Deus que supostamente fazia tudo pela sua palavra, né, só dizendo haja luz e há luz. Tá bom, pessoal? Então analisa aí, tirem suas conclusões do que vocês acham. Ainda tem mais um pouco de Elias ainda, tá? Até chegar no ciclo de Eliseu. E tem mais de Acabe ainda, tá bom? Obrigado aí por ter assistido. Quem puder dar o like no vídeo, tá? Ativa o sininho, vocês já sabem. Paz a todos.